por que que aqui no Brasil o espiritismo é forte? Por que que não surgiu variações, ou se tem, talvez você deva saber melhor, se tem variações disso nos outros lugares. Mas por que que aqui é tão tradicional, assim? Bom, na verdade, assim, o espiritismo era para realmente ter iniciado no Brasil. Só que como os caras não tinham um intelecto muito bom na época, até hoje a gente tá meio bagunçado, né? Mas há 200 anos atrás era pior ainda, eles mandaram pra França, porque Allan Kardec encarnou lá, o cara é super inteligente, cético pra caramba, mas super sensato, né? E ele foi lá e fez a codificação do espiritismo. Ao longo do tempo, tentaram proibir várias vezes o espiritismo, inclusive na própria França. Na Espanha, Allan Kardec mandou livros para a Espanha, o padre queimou em praça pública, foi proibido em vários locais da Europa, quase foi proibido na França, não foi proibido por causa do imperador lá do neto lá de Napoleão, filho, sei lá, de Napoleão. Então, depois veio para o Brasil, quase foi proibido no Brasil, não foi proibido no Brasil porque o Dr. Bezerra foi político, foi deputado no Rio de Janeiro e trabalhou para que não fosse proibido. Então, o espiritismo tem uma história assim. Na realidade, se voltar um pouco mais, o espiritismo é o consolador prometido, que Jesus falou para João, no Evangelho de João. Jesus fala assim para ele, é o que ele não vai deixar com que o povo fique à mercê, assim, da vida. Que ele vai enviar o Consolador Prometido, e o Consolador Prometido vai explicar as coisas que ele disse e ensinar coisas ainda mais avançadas. E esse é o papel do Espiritismo. Então, o Consolador Prometido é o Espiritismo. E aí, nasceu na França, foi mandado para a América do Sul, né, para o Brasil, e o Brasil é um país que vai, vamos dizer, iniciar a recuperação planetária. Embora pareça até engraçado falar isso, né? Porque a gente tá todo zoado. Logo o Brasil, né? Né? Tipo assim, logo o Brasil, né? Esses políticos e tal. Mas assim, a verdade é o seguinte, que embora a gente tenha bastante expiações, bastante karma, eu, por exemplo, conheço o mundo inteiro. Já viajei várias vezes para vários lugares do mundo. A Ásia muitas vezes, Estados Unidos, tudo. O Brasil tem muita gente evoluída. Tem mesmo. É que aqui é uma mistura, né? A gente ainda tá no meio de muita maldade, etc. O que as outras pessoas têm, vamos dizer, de forma geral, é muita educação. Você vai na Europa, o cara é educado, porque o cara teve uma educação, uma base educacional, nos Estados Unidos também, porque também se você pisar fora, você se ferra, então ele já tem essa cultura e tal. Em alguns países você morre, né? Então, obviamente, você tem que tomar cuidado. Mas, assim, o Brasil tem muitos espíritos do bem, muitos espíritos evoluídos, mas com grandes fichas criminais no passado, vamos dizer, com grandes débitos. Então, assim, essa recuperação, ela vai realmente iniciar no Brasil. Isso quem está falando não sou eu, é Chico Xavier, que está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Espírito Humberto de Campos. Então, hoje, a concentração do espiritismo realmente é muito mais no Brasil. Fora do Brasil, a gente tem bastante brasileiros espalhando por aí. Mas em breve eu acho que vai expandir. Eu já estou começando um trabalho de vídeos. Agora eu estou criando um canal em espanhol, inglês, e em alemão, italiano. Então eu já tenho voluntários. Inclusive, se você for um espírita raiz, o seguidor aí quiser fazer vídeo com a gente, procura a nossa equipe aí, contato@edusabag.com. Eu ofereço a sua ajuda, porque hoje mesmo eu estava falando com um seguidor que fala várias línguas e ele disse que está disposto a usar isso para ajudar o espiritismo. Então nós vamos começar a criar tipo o espiritismo raiz, que não vai ser chamado de espiritismo, mas sei lá como é que vai chamar, em várias línguas, porque hoje com a internet você consegue acertar todo mundo, desde que você tenha as suas estratégias boas de marketing. E eu acho que, assim, claro que eu sou um nada perto do planeta, né? Mas o que eu quero dizer assim, eu acho que a internet, as pessoas automaticamente vão começar a buscar esse alcance. E o que vai acontecer? Aí é uma coisa um pouco complexa. Nós estamos entrando, a Terra está passando de prova e expiação para regeneração. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos trocando a energia, trocando a sintonia do planeta. Então, vamos imaginar que você está numa sala, que nessa sala tem várias lâmpadas de 5, 10 e 15 volts. Você está tirando as de 5 volts e está colocando mais de 20, por exemplo, ou mais de 15. O que você está fazendo? Você está mudando a luminosidade geral do planeta. Então, os espíritos que estão reencarnando aqui, tem vários espíritos evoluidíssimos reencarnando aqui. Você não conhece criança de 3, 4 anos que você percebe que ela é super evoluída? Quem não conhece aqui? Então, tem espíritos assim de lugares muito evoluídos, super conscientes, que vão reencarnar aqui. E esses espíritos vão trazer o espiritismo pro nosso
planeta, digamos assim, com grande força e grande, sabe, vão fazer a diferença pra gente e vão trazer o espiritismo. E esses espíritos, eles não vão aceitar qualquer religião. Eles não vão aceitar uma religião que fala que Adão e Eva pecaram, por isso que a gente vai se ferrar. Entendeu? Eles vão aceitar uma religião que tem a lógica, e o espiritismo ele realmente explica tudo. Não tem nenhuma pergunta que não é respondida com lógica pelo espiritismo. Não tem nenhuma. Entendeu? Diferente de qualquer outra religião. Eu vou falar a verdade. Tem gente que fala, mas não sei. Eu respeito todas as religiões, mas o espiritismo é a última tecnologia. É assim que eu penso. É óbvio que eu respeito. Mas assim, eu respeito também até o cara que é ateu, eu acho que não tem nada a ver, mas... Para mim, o espiritismo é a última tecnologia, acabou. Porque é o que tem a lógica, é o que explica tudo, é o que leva as coisas que têm sentido para todo mundo, né? Eu vi um vídeo do Divaldo falando que ele diz que o espiritismo não é a religião do futuro, ele é o futuro das religiões. Então, mais ou menos isso isso? que ele quer dizer com isso é o seguinte, que outras religiões vão estudar o espiritismo no futuro. Porque a hora que a ciência começar a evoluir, tá evoluindo, né? Tá começando a entender. Porque o que as pessoas achavam? O que os caras há 100, 200 anos atrás achavam? Pô, com a tecnologia, com o avanço da ciência, o espiritismo já era. Porque vai logo desbancar. Mas não é isso que está acontecendo. Pelo contrário. Pode avançar o que for a ciência e quanto mais você acende a luz, mais o espiritismo fica lógico. Então, mais você compreende que realmente existe um mundo espiritual. E que nós somos regidos por leis e regras muito mais complexas do que parece. Entendeu? Que nós somos apenas um pequeno pedaço num universo multidimensional. E isso está no espiritismo há 200 anos atrás. Então é difícil você escrever um texto que fale sobre muitas coisas que, passados 10 anos, a ciência não encontre contradições nisso. Mas nada você vai encontrar no livro dos espíritos. Tudo que você encontra lá está 100% filé até hoje. Entendeu? Então, assim, com o futuro, a própria ciência vai buscar o estudo do espiritismo. Porque os livros de Allan Kardec, por exemplo, o livro dos médiuns, que estuda a fundo a fisiologia humana e os fenômenos que, na verdade, não são nada absurdos, não são magia, e sim coisas possíveis de acontecer, as outras religiões vão ter que aceitar o espiritismo, o cara vai poder continuar sendo evangélico, mas o espiritismo vai ser a base dele, entendeu?